Olá, dando sequência à nossa série O Evangelho é o Fundamento, esse é o sexto vídeo do subtítulo O Evangelho é o Fundamento da Oração. Estamos seguindo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 23 a 31. O nosso tema de hoje é a oração e a missão. Nosso texto base é Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vimos que Pedro e João foram retidos aí pelo tribunal judaico, pelos principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram proibidos de pregar o evangelho, mas com intrepidez anunciaram o evangelho também para as autoridades e depois que foram soltos, procuraram os irmãos para orar. E orando, eles louvam a Deus. Orando, eles se lembram da Escritura. Orando, eles recordam o Evangelho. Orando, eles não se preocupam com a própria segurança e bem-estar, mas com a vontade de Deus e o chamado de Deus. E isso vai tudo culminar nesse verso de número 31. Uma vez que eles oraram, o chão da terra tremeu, a terra se abalou. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. A oração não conduz você a ficar enfiado no teu quarto e na tua casa sozinho, isolado. A oração não te isola das pessoas, muito pelo contrário. Como nós já vimos, além da oração está diretamente relacionada com a vida em comunidade, com o louvor a Deus, com a Escritura, com o Evangelho de maneira especial e particular e com a vontade de Deus. A vida de oração vai conduzir à missão. Gente que ora é gente que ouve a voz de Deus, como acontece com Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías estava tendo uma visão da glória de Deus no templo. Vendo a glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido. Quem vê a glória de Deus se enxerga. Mas quando ele reconhece o próprio pecado diante da glória e da grandeza de Deus, Deus lhe toca nos seus lábios e diz: os seus pecados estão perdoados. Encontro com Deus traz convicção de pecado e convicção de perdão. Quem tem encontro com Deus não sai por aí achando que é melhor que os outros. Quem tem encontro com Deus sabe que Deus é santo e que nós não estamos tão longe da sua santidade, da sua bondade. Mas, ao mesmo tempo, o encontro com Deus traz convicção do amor de Deus, do perdão de Deus. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sou amado, sou restaurado, sou perdoado pela graça de Deus e aceito na sua presença. E o Isaías, depois dessa experiência, de ver a glória de Deus, de se enxergar porque viu a glória de Deus e de perceber que é amado e perdoado por Deus, o Isaías começa a ouvir uma pergunta que pouca gente para ouvir. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E o Isaías, que contemplou a presença de Deus, que estava ali naquele momento de comunhão com Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não existe avivamento de verdade sem encontro com Deus. Não existe avivamento de verdade sem convicção de pecado. Não existe avivamento de verdade sem convicção de salvação, sem certeza de salvação, sem convicção de que em Cristo somos amados, perdoados e aceitos. E não há avivamento de verdade sem voltar-se para a missão, para o chamado de Deus de pregar o Evangelho. Que a oração ela possa te conduzir à vontade de Deus. Para de ficar mentindo para você mesmo. Deus tem um chamado para a tua vida. O chamado é que você creia no Evangelho. Creia que você é amado, perdoado e aceito por Deus em Cristo Jesus. O chamado é para que você viva de acordo com o Evangelho. Siga os passos de Jesus.
Ame, perdoe, pague o mal com o bem, proclame a palavra de Deus. O Evangelho é um chamado para anunciar a palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho. A oração deve produzir em nós esse movimento em direção à vontade de Deus e à missão. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que a vida de oração continue fazendo a terra tremer. A terra treme quando a nossa oração é uma expressão de vida em comunidade, pessoal e comunitária. Quando a nossa oração é uma expressão de louvor a Deus. Quando a nossa oração está ligada intimamente à palavra de Deus. Quando a nossa oração está fundamentada no Evangelho. Quando a nossa oração tem como alvo, mais do que a nossa vontade, a vontade de Deus. E quando a nossa oração nos conduz à missão. Que Deus os abençoe. Deus confirme graça e paz na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.